Carioca, na COP30, no qual aqui nessa sala de reuniões a gente vai conversar e discutir um pouco sobre as Blue Universities, uma estratégia de fortalecimento da democracia hídrica em tempos de crise climática. Só poderia alguém, por favor, aqui no chat me confirmar se estão me ouvindo corretamente. Essa reunião aqui, ela foi idealizada por mim, Marta Luciane Fischer, e pelo professor Elias Rolfe, ambos da PUC, né? Eu do Programa de Pós-Graduação em Bioética e o professor Elias do Programa de Pós-Graduação em Teologia. A gente conta também aqui com a importante presença, né, e fala do professor Gilberto Coelho, da Universidade Federal de Lavras, da Elaine Kurschaitit, nossa, daqui da PUC também, da gestão aqui da PUC, e o Thierry Lumertz, representando o Clube da Água, mas também do PGB. Bom, gente, então aqui nesse espaço a gente está, um momento histórico em que a gente está trazendo aqui a presença da Blue Community, na verdade, né, das comunidades azuis, dentro de uma reunião das partes, que ocorre no Brasil, um momento histórico também, em que a gente está discutindo bastante essas questões da água, e aqui nesse espaço a gente vai discutir essa dimensão dentro do universitário. Essa pequena introdução que eu passo para vocês, ela foi passada pelo Roland Brumer, que é o comunicador, né? Ele faz parte da comunicação das Blues Communities, das comunidades azuis. O importante entender é que essa comunidade azul, ela se refere a uma rede global pela água como direito humano fundamental. Ela não tem nenhuma liderança, ela não tem nenhum lugar que determina regras de funcionamento. Ela tem alguns princípios básicos, mas ela tem a ideia de funcionamento comunitário, que é algo, né, que a gente procura, né, esse novo modelo de gestão. Essa ideia, ela se iniciou em 2011 no Canadá, quando ela foi fundada, que foi a primeira comunidade, né, azul que existiu, e depois ela teve um crescimento muito grande, né? Ela atinge desde grandes metrópoles, né, como Vancouver, Los Angeles, Paris, Bruxelas, Berlim, e vem crescendo muito agora desde 2002, e expandindo principalmente pela Ásia e pela África, né, a partir de 2022. E além da cidade, né, uma cidade pode ser uma comunidade azul, mas também comunidades locais menores, né, cidades menores, paróquias, sindicatos, ou as instituições de ensino, que é o que a gente representa aqui hoje. Os três princípios fundamentais de uma comunidade azul é a água como direito humano, ou seja, que todas as pessoas elas tenham um direito a um acesso equitativo da água, garantido, né, para todo mundo, que a gestão da água seja realizada através de uma gestão pública e comunitária, né, uma vez que é um bem comum, todo mundo delibera sobre ele, e que a gente elimine as garrafas plásticas, os plásticos de uso único e principalmente a água engarrafada, por ela representar uma comercialização da água, um bem que não deveria ser comercializado, né? Deveria ser direito de todos os seres vivos, né? Dentro do contexto da universidade, o papel dela passa a ser uma conscientização, né, e educação pública, passa a ser pesquisa e passa a ser extensão, né? E para participar, você não tem não tem nada de especial, basta você mostrar interesse, mostrar que a sua comunidade ela tem esse interesse de participar dessa comunidade azul, mostrando que vocês têm iniciativas e interesse de cumprir esses princípios e de trabalhar em prol de que eles sejam perpetuados para continuar parte dessa comunidade. Eu começo agora a minha fala,
né, especificamente, até agora eu tinha feito uma introdução, né, do que é a comunidade azul, e eu gostaria de conversar com vocês aqui um pouquinho a respeito da dimensão ética da gestão participativa do acesso à água potável, né? Então, expandindo um pouco mais o conceito de fome de água, né? Relacionado agora com a formação de novos paradigmas de governança hídrica. A água, ela é de vida, né, da vida, e símbolo de interdependência entre os seres, né? Ela acaba se tornando também um espelho das desigualdades, que estrutura o mundo contemporâneo. O conceito fome de água foi elaborado por mim e pela doutora Caroline Rosanelli, em 2022. Ele acaba ampliando essa compreensão da crise hídrica global ao revelar que a escassez de água potável não se resume a uma carência física, mas representa também uma crise ética, social, civilizatória, ou seja, a fome de água ela expõe as múltiplas vulnerabilidades que emergem tanto da exclusão hídrica, né, considerando as dimensões ambientais, biológicas, sociais e políticas. E é justamente sobre essa lente que se torna possível compreender o papel transformador das instituições de ensino superior e o potencial das universidades azuis na formação de profissionais comprometidos com novos paradigmas, tanto de justiça como de corresponsabilidade. Quando a gente elaborou esse conceito, né, essa definição de fome de água, como uma privação simultânea de acesso material, simbólico e político a um bem essencial à vida, né, representando, assim como quando a gente pensa na fome alimentar, que também denunciam desigualdades estruturais, a fome de água ela revela um fracasso coletivo de um modelo de desenvolvimento que converte um direito humano em mercadoria, né? É por isso que a gente trabalha esse conceito nas 3 dimensões, né, que eu tinha me referido a vocês, né? Essas dimensões são a dimensão ambiental, que evidencia, obviamente, né, é o que a gente percebe aqui, uma degradação dos mananciais, a contaminação dos solos, a exploração insustentável dos aquíferos, né? Trata-se do colapso de ecossistemas que sustentam o ciclo da água e garantem a sua renovação natural. Essa dimensão, né, a dimensão ambiental, ela também denuncia uma falência de um paradigma produtivista, né, que enxerga a água como um insumo e não como um bem comum. A gente tem a dimensão biológica, né, que revela o impacto direto da falta de água potável sobre a saúde humana, animal, vegetal, né? A gente que se revela ali nas doenças infecciosas, na desnutrição, na precariedade sanitária, né? São todos sintomas corporais dessa injustiça hídrica. O corpo humano, ele passa a ser humano e animal, né, e vegetal, obviamente, né, os corpos, eles passam, então, a serem um espaço de inscrição dessa desigualdade, tornando-se o primeiro território de vulnerabilidade dessa falta de água. E, por fim, né, a dimensão bioética, ela vai articular e dar sentido para as outras duas. Ela reconhece que a fome de água não decorre de um acidente ecológico, mas de decisões humanas, escolhas políticas, econômicas e culturais, que vão violar principalmente o princípio da equidade, né? A bioética ambiental, nesse contexto, emerge como uma ética de proteção, da precaução, da perseverança, né? Comprometida com o bem-estar de todos os seres e das futuras gerações. Bom, a gestão participativa, né, quando a gente fala de gestão participativa da água, ela vai representar uma resposta ética e política à fome de água, em oposição ao modelo tecnocrático e centralizado. Então, ela se fundamenta na corresponsabilidade e na deliberação pública. Quando se trabalhava ali a questão do conceito de fome de água, o direito humano da água exige não apenas garantias normativas, mas processos participativos reais, que assegurem o envolvimento de comunidades, universidades, movimentos sociais e governos locais na tomada de decisões. A ética da gestão participativa, ela é inspirada
tanto na bioética de intervenção como de proteção, ela sustenta que o Estado tem o dever de proteger os vulneráveis e intervir para corrigir desigualdades estruturais. Isso implica enfrentar a vulnerabilidade programática, a incapacidade das políticas públicas de sustentar ações de longo prazo e promover arranjos institucionais que garantam a continuidade das políticas de água e saneamento, independente dos ciclos eleitorais, como a gente, né, normalmente vê. Mas a ampliação desse horizonte aponta a necessidade de uma ética intergeracional e multiespécie, né, também, né? Baseada no princípio da responsabilidade. Cuidar da água hoje é um dever moral com o futuro. A perseverança ética nesse contexto não se limita à manutenção dos recursos, mas à construção de uma cultura do cuidado, uma pedagogia de engajamento e solidariedade capaz de reorientar a nossa relação com a natureza. É nesse ponto em que a fome de água se conecta diretamente com o movimento das comunidades azuis, mais especificamente com as universidades azuis. Por quê? Se a fome de água é a expressão de uma crise ética e civilizatória, a educação superior torna-se um espaço privilegiado para a reconstrução de valores e práticas de governança hídrica. O projeto Comunidades Azuis, iniciado, né, lá no Canadá, que se expandiu para as universidades azuis, propõe que as instituições de ensino assumam um compromisso ético e público com o direito humano à água, né? Adotando os 3 princípios que eu falei anteriormente: reconhecer a água como direito humano e bem comum, garantir a sua gestão pública participativa e transparente e reduzir o uso de plásticos de uso único e promover hábitos sustentáveis. No Brasil, as universidades como a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, e a PUC do Paraná incorporam esse modelo, traduzindo os princípios do movimento em ações de pesquisa, extensão e gestão sustentável. Essas experiências concretizam em nível institucional, inserindo-se em nível conceitual uma transição ética de paradigmas da gestão tecnocrática para uma governança democrática da água. As universidades azuis representam, assim, um espaço de convergência entre ciência, ética e cidadania, reconhecendo, então, a água como um direito, como reconhecendo a água como um direito de ser humano e um bem comum a todos, uma gestão pública que vai garantir a voz para todo mundo e uma sustentabilidade para que ela seja, né, replicável. A ética da gestão participativa, ela, então, requer profissionais que unam a competência técnica e a sensibilidade ética. Então, as universidades azuis atuam como laboratórios vivos dessa nova pedagogia, nas quais o ensino, a pesquisa e a extensão são orientados pela ideia de uma ecocidadania, que é um conceito que implica na consistência ecológica, engajamento comunitário e a capacidade de um diálogo intercultural. Nesse sentido, enfrentar a fome de água não é apenas uma questão de tecnologia ou de legislação, mas sim de uma transformação de valores. A formação universitária deve promover não só o conhecimento científico sobre o ciclo da água, as políticas de saneamento, mas também a compreensão crítica dos contextos sociais que produzem desigualdades e exclusão, né? A dimensão ética da educação, portanto, ela é inseparável da dimensão política. Profissionais formados sobre essa perspectiva, engenheiros, gestores ambientais, biólogos, filósofos, teólogos, economistas, juristas, educadores e tantas outras profissões, tornam-se mediadores entre saberes e comunidades, capazes de articular ciência e cidadania em prol da justiça hídrica, caracterizando um espaço de acolhimento e partilha próprio da bioética ambiental. Então, o paradigma das universidades azuis encarna essa mudança, propondo que cada instituição de ensino seja também um agente de transformação social, comprometido com práticas de sustentabilidade e equidade. A superação da fome de água exige uma mudança de cosmovisão, a evocação de uma ética do cuidado que reconhece o valor intrínseco da água e a sua dimensão simbólica, espiritual e cultural. A água é mais do que recurso, é o elo entre formas de vida, memória coletiva e esperança. Ao adotar essa perspectiva ampliada, as
universidades azuis aproximam a racionalidade científica da sensibilização ecológica e a sabedoria dos povos tradicionais, integrando saberes locais e acadêmicos em projetos de gestão participativa. Essa cosmovisão compartilhada é essencial para romper com a lógica antropocêntrica e mercantil. A água já não pertence ao ser humano, é o ser humano que pertence ao ciclo da água. Tal consciência transforma a ética da gestão participativa em ética da convivência, uma prática que busca harmonia entre o cuidado ambiental, o desenvolvimento social e a espiritualidade da Terra. Só passando aqui. Então, esse conceito de fome de água, ao revelar essas dimensões, né, essas múltiplas dimensões ambiental, biológica e bioética da crise hídrica, ela nos desafia a repensar as bases da nossa convivência com o planeta. A gestão participativa, orientada pela bioética da proteção, oferece um caminho para restaurar o equilíbrio entre tecnologia, justiça e solidariedade. Porém, é na educação superior e particularmente nas universidades azuis que esse caminho ganha uma força institucional e um horizonte de futuro. Formar profissionais comprometidos com novos paradigmas de governança hídrica significa cultivar uma consciência ecológica integral, capaz de unir conhecimento científico, sensibilidade ética e compromisso social. Significa também reconhecer que a água é mais do que um direito, é um vínculo que nos lembra que toda vida é interdependente. Assim, a fome de água, a cultura das justiças das águas, o percurso ético e educativo das universidades azuis representa a semente de uma nova civilização hídrica. Uma civilização fundada não na posse, mas no cuidado, não na exploração, mas na cooperação, e não na indiferença, mas na responsabilidade compartilhada pela vida em todas as suas formas. Finalizo aqui registrando que me sinto muito honrada por fazer parte de um momento histórico que é a participação das universidades, das comunidades azuis, né, e das universidades azuis, em uma conferência internacional sediada em um país reconhecido pelas suas florestas e águas, mas que está vulnerável a outras pressões que colocam em risco o futuro do nosso planeta. Agradeço muito a oportunidade, né, por ter exposto aqui algumas ideias, e já convido aqui o professor Gilberto Coelho, que vai aqui estar representando a UFLA, nossa primeira universidade azul do Brasil, né? Nosso orgulho aqui quanto PUC, nossa referência. E, por gentileza, professor Gilberto, a palavra é sua. Boa noite a todos. Me ouvem? Perfeito, professor. Para mim é uma satisfação imensurável poder participar desse momento. As palavras da professora Marta foram muito importantes, né? E dentro dessa estratégia de fortalecimento da democracia hídrica em tempos de crise climática, e eu como hidrólogo, né, doutor em recursos hídricos, tenho sentido uma carência muito grande das comunidades sobre esses conhecimentos, né? Então, hoje eu venho aqui apresentar para vocês a gestão de recursos hídricos na Universidade Federal, que foi um projeto, né, que foi acontecendo aos poucos e que nos possibilitou conseguir essa honraria, que foi ter sido a primeira Universidade Azul da América Latina. A Universidade Federal de Lavras, ela se tornou uma referência em sustentabilidade, né? Principalmente a partir de 2016, quando conseguiu o selo Universidade Azul. Entretanto, o processo de gestão começou muito antes, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas, ao mesmo tempo, nós não paramos, né? A instituição tem avançado continuamente na promoção do uso responsável, não só dos recursos hídricos, mas dos recursos naturais, né? Água, solo, florestas, né? E alinhando tecnologia, inovação e compromisso ambiental. E esse alinhamento de tecnologia, inovação e compromisso ambiental, ele está fortemente arraigado nas nossas disciplinas hoje.
é uma base da nossa formação, que os nossos alunos das mais diversas áreas, eles tenham um compromisso com a tecnologia, com a inovação e com o desenvolvimento ambiental, com a conservação ambiental. Bom, mas falando um pouco sobre o histórico, né, do nosso plano de gestão de recursos hídricos, né, ele começa com a aquisição de um sistema de tratamento de água em 1991. E nessa época, nós não éramos nem universidade, era a Escola Superior de Agricultura de Lavras. E nós tínhamos apenas 5 cursos superiores e não passávamos de 2.500 alunos. Mas os diretores da então Escola Superior de Agricultura de Lavras, eles foram visionários. Eles compraram uma estação de tratamento de água com capacidade para tratar de ciclo completo, né? Então, ela tem captação, pré-oxidação, controle de pH, coagulação, floculação, decantação, filtração em areia e carvão ativado e uma desinfecção final com cloro. Essa estação de tratamento de água, ela tem capacidade para tratar 8 litros por segundo, que dá um pouco mais de 600 metros cúbicos por hora. E precisou de poucas correções para chegar numa população de aproximadamente 17 mil pessoas no campus universitário hoje. Então, esse foi o primeiro grande investimento em gestão de recursos hídricos dentro do campus, muito antes de termos um plano ambiental, que este só veio em 2008. Após a implantação do sistema de tratamento, veio a necessidade de fazer um sistema de conservação de água, né, de armazenamento de água. Então, em 2008, para assegurar a sustentabilidade na gestão da água, a UFLA implementou um plano ambiental robusto, que envolveu a revegetação de 15 nascentes localizadas na universidade, também um plano de reforma e construção de novas barragens. Então, na fotografia que vocês podem ver aí na apresentação, nós temos apresentados 4 barragens, né? Então, algumas delas servem para captação de água bruta e uma delas é para captação, para levar para a estação de tratamento de água. E é importante frisar que essas barragens elas estão cadastradas no Sistema Nacional de Informação sobre Barragens e todas elas possuem outorga de direito de uso de recursos hídricos. Sendo águas estaduais, isso foi feito no órgão estadual de Minas Gerais. Então, é uma preocupação, e adiante eu vou mostrar uma foto para vocês, como as áreas de preservação permanente dessas barragens também, né, que incorporam o plano ambiental. Bom, falando um pouquinho sobre as áreas de preservação permanente, né, como foi dito antes, foram recuperadas as áreas de preservação permanente de 15 nascentes, num total de 65 hectares recuperados com vegetação nativa e utilizando principalmente mudas que foram produzidas no viveiro florestal da própria universidade. E na foto que aí aparece, tem na foto superior a barragem sem área de preservação. E na foto inferior já tem a mesma barragem com a floresta sendo regenerada em 2022, a foto inferior. Então, mostram o processo de regeneração e enriquecimento que foram feitas nas áreas de preservação das nascentes. Essa barragem, especificamente, possui 2 nascentes. Em 2016, foi feito o último grande investimento, foi a aquisição de uma estação de tratamento de efluentes que é totalmente automatizada. O sistema inclui
unidade de gradeamento, medidor de vazão, caixa separadora de gordura, reatores anaeróbicos, os famosos WASB, filtros biológicos aerados, os FBAs, filtros rápidos de areia, clorador e unidade de tratamento de radiação ultravioleta. E, por fim, medidor de vazão. O efluente tratado, ele é lançado com uma qualidade adequada no corpo receptor e uma boa parte dele é utilizado na própria universidade para a irrigação do viveiro florestal, como vocês vão ver adiante. Né? Então, esse foi o último grande investimento. Hoje ele se tornou uma vitrine da universidade. Muitas instituições de ensino e cidades procuram nos visitar, né, para conhecer a estação de tratamento de água. Bom, mas para monitorar esses sistemas, nós temos alguns laboratórios, né? E principalmente o Laboratório de Qualidade de Água, o LAQUAI, que é a sigla desse laboratório. Esse laboratório ele é responsável por monitorar a qualidade da água dos poços artesianos que nós temos, das lagoas, da água que é recalcada da ETA, de pontos de coleta distribuídos pelo campus e da estação de tratamento de esgotos. Então, esse laboratório garante a efetiva gestão dos nossos recursos hídricos em termos de qualidade. Então, ele é muito importante dentro do sistema de gestão. Somando as ações que foram feitas de recuperação ambiental, a construção das lagoas, a estação de tratamento de água e a estação de tratamento de esgoto, nós conseguimos alguns benefícios ambientais. Um muito importante foi a redução das perdas na rede. E essa redução também foi maximizada em função da aquisição de hidrômetros e transdutores de pressão. Então, nós estamos, nesse momento, ampliando os pontos de monitoramento com hidrômetros e transdutores de pressão e construindo um painel em que os nossos operadores vão perceber consumos atípicos e quedas de pressão na rede, indicando vazamentos, por exemplo. Erradicamos, né, com a construção da ET, erradicamos fossas negras, nós tínhamos aproximadamente 27 fossas negras. Houve, então, uma redução do consumo natural. Né? Então, em 2023, aproximadamente 1.541 metros cúbicos de efluente foram reutilizados na irrigação do viveiro florestal. Reduzimos, então, o lançamento de efluentes no corpo hídrico e melhoramos significativamente a qualidade do efluente que é lançado no corpo hídrico. Possivelmente, né, em função de alguns problemas com a empresa de saneamento e abastecimento do município, possivelmente, certamente, o nosso efluente tem melhor qualidade do que a qualidade do corpo receptor. Isso gerou um impacto na matriz orçamentária. Né? Em 2003, a economia foi de 74% no consumo de água e 69,8% na taxa de tratamento de esgoto. Minimizou a pressão sobre os recursos hídricos do município. Então, foram ações muito efetivas. Né? Bom, e valores da UFRA, como sustentabilidade e compromisso social, são demonstrados através da gestão eficiente e transparente dos recursos hídricos. A certificação Blue University, recebida em reconhecimento à gestão responsável da água, destaca o empenho da instituição em manter os altos padrões ambientais e éticos. A cultura institucional da UFRA é fortalecida por suas campanhas regulares de conscientização sobre a proteção e redução do desperdício de água, além do treinamento contínuo da comunidade acadêmica, assim como da comunidade externa. Aí, finalizando minha apresentação, eu não consegui uma foto que eu tivesse toda a minha equipe, mas eu gostaria de destacar o quanto essa equipe
imbuída em fazer a diretoria de meio ambiente apresentar resultados satisfatórios e que estes resultados são levados para a administração, buscando sempre novos recursos para ampliar a, o arcabouço de ações ambientais da diretoria de meio ambiente. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gilberto. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando ali no chat, que depois, no final, a gente vai abrir, vai ler as perguntas de vocês, né? Vai fazer uma interação com vocês. A gente vai tocando aqui na sequência para ouvir todos os nossos convidados e, no final, a gente faz o nosso debate, tá ok? Eu convido agora a Elaine. Elaine, como que é o teu sobrenome, que eu não estou conseguindo pronunciar? Elaine Kurchay. Boa noite Puxa. a todos. Então, agora a palavra é tua, representando a nossa PUC-PR. Obrigada, Marta. Obrigada pelo convite também a todos, por estarem aqui conosco. Meu nome é Elaine Kurchay, sou engenheira ambiental formada pela PUC de Curitiba, a PUC-PR Curitiba, e com muito prazer agradeço a presença de todos vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos, que tem relação direta com a qualidade também e o recurso hídrico, tá? Falando dentro da parte de gestão de resíduos, a gente tem um projeto com a cooperativa do nosso entorno. Essa cooperativa é uma cooperativa que ela atende 15 famílias, então esse projeto possui um impacto, não apenas um impacto social, mas também ambiental, porque 100% dos nossos resíduos recicláveis, antes, né, descartados de forma, uma cooperativa um pouco mais distante do nosso entorno, nós trouxemos essa oportunidade. Por que disso? Quando a gente olha para a nossa circunvizinhança, nós estamos próximos a uma comunidade em vulnerabilidade, no qual a gente pode, sim, potencializar os nossos impactos, principalmente sociais e ambientais. Falando também um pouco nessa parte da gestão de resíduos, visando aquele material de uso único, a redução do material de uso único, né? Trazendo para perto de nós a importância desse material de uso único, a redução de plástico. Quando a gente fala de redução de plástico, não é apenas o copinho plástico, aquele copinho que todo mundo utiliza e que fica lá por centenas de anos lá dentro do meio ambiente. Mas sim, também aquele material plástico que nós utilizamos diariamente. Por exemplo, o saco de lixo. Ele é um resíduo plástico no qual hoje nós utilizamos e acaba sendo descartado nos aterros sanitários, principalmente quando o resíduo é orgânico. Quando nós trouxemos essa problemática para dentro da PUC, o que nós fizemos? Nós olhamos as nossas dores. Quais eram nossas dores? Uma delas era ter vários cestos de lixo em todas as estações de trabalho. Com isso, nós reduzimos, criamos ilhas de descarte, no qual tem 2 tipos de resíduo, orgânico reciclável, e aquelas cestinhas de estação de trabalho foram eliminadas. E outras formas também de plástico foram eliminadas. Outro projeto foi a retirada dos sacos plásticos de dentro dos nossos banheiros. Então, aquelas cestas de dentro dos banheiros, a gente acabou tirando o saco plástico porque havia mais de 3 trocas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Com isso, nós trouxemos um procedimento operacional padrão, que a gente chama de POP, de higienização, como se fosse uma higienização terminal de hospitalar, para trazer a higiene para dentro dos hospitais, para dentro da nossa instituição da PUC, como a gente faz também nos hospitais. E isso trouxe uma redução significativa e colaborou com a nossa redução de plástico. Então, mais de 333 mil sacos plásticos foram deixados de descartar no meio ambiente com ações simples, além da retirada de 100% dos nossos copos plásticos do bloco de Politécnica, são 3 blocos, e no qual também nós tiramos das copas, né, e colocamos xícaras. Então, agora, a ideia é ampliar cada vez mais esses projetos para os demais blocos. Quando eu falo também um pouco da parte de compostagem, a gente trabalha com a compostagem com os materiais e folhas da jardinagem. Então, em 2025, nós trouxemos ali, em torno já, até setembro de 2025, 155 toneladas de descarte de folhas e varrição e grama, no qual vão todos para compostagem, gerando adubo. E no nosso bistrô, nesse ano, foi implantado o projeto de compostagem, no qual a gente já destinou 18 toneladas também
de uma forma correta, que antes ia para o aterro sanitário. E estamos ampliando a partir do mês de novembro esse projeto, retirando o guardanapo de papel também do aterro. Então, ele também vai ser destinado para compostagem. E esse projeto foi ampliado para o nosso bloco de jurídica, o nosso bloco vermelho, que nós estamos em processo de contrato com a empresa para que a gente possa estar ampliando posteriormente para todos os nossos blocos. E o objetivo é sempre olhar para aquele resíduo que pode ser redirecionado, né? Ser retirado do nosso aterro sanitário e dar um fim mais nobre, ou um fim melhor a ele, desde seja circularidade ou algum outro produto. Quando a gente fala dessa parte de resíduos, a gente pensa também nos uniformes dos nossos EPIs. Então, nós temos um time da jardinagem, como outros times dentro da instituição, que acabam utilizando uniformes e com o desgaste do tempo, a gente tem que descartar. Antes, né, anos atrás, eram descartados no aterro sanitário, é um resíduo têxtil que permanece por muito tempo dentro, né, desse nosso meio ambiente. Então, nós temos uma parceria com uma empresa, Uniformes do Bem, no qual nós destinamos já 65 toneladas nesse ano, 65 quilos nesse ano, e tanto o uniforme quanto o EPI, ele tem uma circularidade. Então, ele não é mais descartado de forma inadequada. Ele acaba indo para uniformes reaproveitados por uma confecção e acaba gerando novos produtos, né? Então, são destinados para as outras ONGs, que a gente acaba reduzindo os nossos resíduos têxteis. Então, essa iniciativa, ela promove práticas responsáveis que vêm beneficiar tanto o meio ambiente quanto a nossa comunidade. E, por fim, nós temos também um time de jardinagem muito ativo, no qual nós trabalhamos o reaproveitamento das nossas plantas. Nossa instituição é bastante florida e nós precisamos estar reaproveitando essa oportunidade, né? Então, a partir das plantas que nós já temos, nós tivemos a parte 7.506 matrizes, significa que alguns canteiros foram remodelados, outros canteiros foram mudados de locais, e nós criamos novas mudas e fizemos novos canteiros. Então, a gente criamos mais de 9.000 mudas, e novos canteiros foram realizados dentro da instituição. Quando a gente pensa dentro da sustentabilidade, a importância de projetos simples, né? Esses são alguns dos projetos. A gente também tem o inventário de gases de efeito estufa, nós temos vários outros projetos dentro da PUC de Curitiba e outras unidades dentro da PUC, no qual nós trabalhamos seriamente e com muita responsabilidade essa sinergia, né? Não é apenas a parte ambiental, mas sim o que eu posso trazer para a nossa sociedade de benefícios, o que a gente pode trazer de circularidade, né? De reutilização. Então, quando a gente pensa nessa casa comum, né, que é comum a todos, como o Papa Francisco falava, Laudato Si, essa casa comum que ora ela nos carrega no colo e ora ela está ao nosso lado. Nós não temos para onde ir, né? Essa casa comum é de todos nós. E quando a gente pensa em resíduo, esse resíduo a gente só descarta ele fora da nossa casa, das nossas casas normais, e não da nossa casa comum, que é o nosso planeta. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade cada vez mais fortalecida para eliminarmos, reduzirmos essa geração de resíduos no aterro sanitário. Agradeço muito a oportunidade de todos. Obrigada por essa oportunidade, a Marta, professor Elias. Obrigada a todos. Obrigada, Elaine. Para passar o slide. Obrigada, Elaine. Então, também, pessoal, quem tiver perguntas ali, no final a gente conversa. Vocês veem que, como a gente está construindo algo em paralelo, né, a PUC e Lavras, bem interessante. Agora eu vou chamar o Thierry Bumertz para trazer um pouco da experiência dele, voltada com as ações, né, de sensibilização e educação ambiental, né, como representante ali do nosso Clube da Água também. Thierry, a palavra é tua. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, momento histórico, né? E eu venho para contar um pouquinho dessa história. Eu estou aqui como Potter, então a gente já vai, o Potter do futuro a gente já vai entender melhor. Então, eu vou contar um relato de experiência, né? Então, a última gota de água se apagou. E é uma parceria entre o Bioteatro e o Clube da Água, né, da PUC. Eu e a
Marta, a gente está iniciando ali juntos mais um projeto, né, juntos. Pode passar, por favor. E para contar um pouquinho, né, então começou ali, a gente começou um projeto de doutorado, esse é só um fragmento, eu vou contar um fragmento do que é, né, e o bioteatro começou ali no mestrado, então tem atuação, tem educação e tudo, biologia, bioética, pode passar, por favor, isso. E aí criamos, então, o bioteatro, que é um método que utiliza o teatro como ferramenta educativa na promoção da bioética ambiental com crianças, né? E aí está se estendendo para jovens e adultos, e a gente tem esses três grandes pilares, né, do projeto, que é o teatro participativo, então aquele teatro em que a plateia participa, né? A educação integral, que seria o estudante ser o protagonista, né, da sua aprendizagem, e a bioética vem como ponte para abarcar tudo isso, né? O ponto de partida, então, foi o Potter, né, o nosso pai da bioética, que ele traz essas reflexões, né, que a gente precisa usar a nossa sabedoria, a sabedoria científica, né, o conhecimento científico, para que a gente crie um valor comum, que é a vida, né, para que essa e as próximas gerações de todos os seres vivos, né, não só nós humanos, mas de todos os seres vivos possam ter um ambiente mais equilibrado. Temos também, então, outros autores ali, né, que contribuem nessa condução. Então, o Wilson veio falar da biofilia, então, dessa ligação emocional que nós, seres humanos, né, nós temos com a natureza, pensando também nesse resgate dos conhecimentos ancestrais. O Boff vem dizer da ética do cuidado, né, que a gente cuida daquilo que a gente conhece. O Jonas traz o princípio da precaução, então que a gente precisa entender primeiro, né, se precaver antes de simplesmente a gente fazer determinadas coisas, como a gente vem vendo também, e a nossa responsabilidade, né, com as nossas ações, a gente precisa assumir essa responsabilidade. E aqui foi a água, né, o valor para a vida em todas as suas dimensões. Então, o que foi o nosso... que foi a nossa... Esse é o Potter, né? Então, o Potter do futuro. É o personagem que a gente fez do projeto, o Bioteatro, porque traz o teatro junto, né? Então, ele vem lá do futuro e por isso que ele usa, né, essa armadura, digamos assim. Ele respira com oxigênio no cilindro, porque não tem mais oxigênio. E ele abordou os alunos nesse dia, o dia da água, né, do ano passado, em homenagem. A última gota de água se apagou. Então, ele tentava trazer os estudantes para esse diálogo, né? E muitas foram as reações, né? Muitas pessoas simplesmente não queriam falar ou achavam que não tinha nada a ver, porque é no futuro, né? Até se assustavam quando a última água se acabou, mas quando o Potter falava que era no futuro, aí elas, tá, é lá no futuro, como se fosse assim algo muito, muito distante. A participação, então, foi um projeto, né, em parceria ali com o Comitê da Água e o Clube da Água da PUC e a Rede Ecumênica da Água. E pensando na participação geral ali, então, sobre o relato, né, a gente tivemos duas situações. Então, indiferença ou acolhimento. Então, indiferença por isso, né, o problema não é meu, ou está muito distante, enfim. Ou o acolhimento, né, de entender que é um ser humano, que esse ser humano está lá no futuro e o futuro também é nosso. Quer ou não, quem está fazendo o futuro somos nós aqui que estamos no presente, né?
Então, as respostas, infelizmente, um ceticismo, né? Então, como se não tivesse expectativas para o futuro, não vou ter filhos, não me interessa o que virá, digamos assim, né? E quem de fato veio, né, para conversar com a gente foi os estudantes da biologia, que mostraram, né, uma percepção, uma consciência mais sobre o tema. Então, um consumo consciente, ações mais urgentes, né? O consumo consciente como ação mais urgente para ser tomada, né? E até a professora Marta fez, então, a provocação ali, né? Que rio corre dentro de vocês, que rio corre fora de vocês, né? Porque a gente, o que está dentro, a gente vê por fora, né? Então, se a gente está nessa bagunça interna, a gente não consegue reconhecer o fora, né? E se não reconhece o fora, não se identifica, então não tem o engajamento, né? E aí eu queria terminar com algumas reflexões aqui, porque realmente, né, a água, ela está dentro da gente agora, depois ela vai sair, e essa água é a mesma que está aqui todos esses anos, né? Talvez pensando que ela nunca se acabe, pode ser que de fato ela nunca se acabe, mas a ética sobre isso não é se ela vai acabar ou não, e sim que nós, seres vivos, precisamos dela no seu estado potável para que a gente se nutra disso, né? Então, a maior parte é água salgada, e muitas delas, a parte que a gente, dessa água que a gente pode beber, ela está sendo poluída. Então, essa é a parte ética, né? O porquê que nós temos o direito de poluir a água de outros seres vivos também, e de outras gerações, não só as nossas gerações humanas, pensar nessas gerações humanas, mas os outros seres também, né? Então a gente compartilha esse planeta com muitas espécies, e nós também. Então essa é a parte ética disso, né? E toda a gente tem que cultuar, a gente tem que respeitar, agradecer, né, pela vida que de fato a água nos dá, ser mais carinhoso e compreensível com esse líquido que é tão importante para a gente, e toda a resiliência, a humildade, tudo que a gente pode aprender com a água, né? E é isso. Então essa água não é nossa, essa água ela está aqui, e daqui a pouco ela não está mais, então não nos pertence. Ela pertence a todos, e ela deveria ser um direito garantido para todas as espécies, né? Então é isso. Fico muito feliz e honrado de ter participado. O Potter está muito feliz, ele tem muita esperança, né, de que o futuro dele melhore, a gente também tem, e que a gente consiga nos ajudar e ajudar ele lá no futuro. Então, agradecer imensamente a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Thierry. Então, agora eu convido o professor Elias Wolff para trazer a sua reflexão e acolher tudo isso que foi falado. Professor Elias, palavra do senhor. Se quiser ficar em pé, Obrigado. viu, que o senhor está sentado. Pois então, vou tentar aqui. Mas se esse menino se movimentar aí, está meio preguiçoso. Ok, foi lá atrás. Vem cá. Eu vou sentar no teu lugar. Ok. Pois bem, colegas, agradeço imensamente a possibilidade de ter essa conversa com vocês. E a professora Marta tratou da questão da fome de água. O Gilberto, bom tê-lo aqui, Gilberto, e a Universidade de Lavras, parceira, nos ensinando, então, a sermos uma Blue University, uma universidade azul, a PUC como a segunda universidade azul do Brasil. A Elaine, que mostrou, assim, o professor Gilberto, então, mostrou a sustentabilidade hídrica e a ação significativa da Universidade Federal de Lavras para isto, né? A Elaine também mostrou as ações da PUC do Paraná
visando a sustentabilidade ambiental e tendo foco também cada vez mais no cuidado da água, e o Thierry que traz a arte, o teatro, como uma contribuição para a bioética. Você fala também a biofilia, e aqui podemos entender a água, então, como um elemento fundamental, né, da biodiversidade, da vida como um todo, né? A minha fala, tentando contribuir nesse sentido, considerando o nome da nossa mesa, Estratégia de Fortalecimento da Democracia Hídrica em Tempos de Crise Climática, pensei em apresentar alguns desafios que todos nós percebemos naturalmente e devemos enfrentar juntos para a democracia hídrica no Brasil, tratando três elementos. Um primeiro vai dizer respeito ao que nós entendemos, né? Cada vez mais temos ciência de que a água precisa ser afirmada como direito humano fundamental. Um segundo, e em oposição a esse direito, vale a pena refletirmos sobre questões que estão dentro da proposta da mercantilização da água. E um terceiro elemento de reflexão hoje, como universidades azuis que nós somos, como desenvolver um processo educativo local e com alcance global que, de fato, tenha como central a educação ambiental e, no contexto da educação ambiental, o foco na água, né? Então, percebemos, em termos de Brasil, né, a democracia hídrica no Brasil. O que significa para nós, brasileiros, termos 12% no território do nosso país, 12% da água doce do planeta, 53% da água doce da América Latina. Os nossos biomas têm um ciclo hidrológico riquíssimo, com capacidade para alimentar mananciais superficiais, subterrâneos, enfim, produção de alimentos, da agricultura, abastecimento de água das cidades, indústrias, residências, e não obstante, são mais de 30 milhões, 35 milhões de brasileiros, brasileiras, sofrem com a fome de água, para usar a terminologia da professora Marta. 100 milhões de cidadãos não contam com coleta de esgoto e cerca de 70% dos rios do nosso país são poluídos. Quer dizer, há uma crise hídrica significativa com as mudanças climáticas e intervenções do ser humano na natureza, que mostra, por exemplo, entre os anos 1985 e 2023, houve uma redução da superfície de água equivalente a 6,3 milhões de hectares no Brasil. Então, a água existente no território nacional já não está disponível a toda a população brasileira. E é neste contexto que vale a pena afirmarmos aqueles três princípios fundamentais de uma universidade azul. O princípio de garantir a gestão pública da água, o princípio de afirmar a água como um direito humano fundamental de todos, e o princípio de afirmar, com a gestão pública também, uma espécie de gratuidade em relação à água, ou seja, não mercantilização da água, novas relações com a água, não tendo-a como objeto de mercado. Quero trabalhar com isso. Então, o primeiro princípio, partindo agora, água como direito humano fundamental. O que é direito humano fundamental? Não indo para as discussões filosóficas a respeito disso no momento, mas referem-se aos direitos à condição humana, anteriores ao reconhecimento do direito positivo. Direitos humanos fundamentais são oriundos de consequências ou de reivindicações geradas por situações de injustiça ou de agressão aos bens fundamentais do ser humano.
E, dentre esses direitos, naturalmente, entendo que a água está presente como um direito humano, porque é inerente à vida da pessoa, à sua condição de, de ser que precisa sobreviver. E sem ela, não, ninguém mantém sua integridade física, sua saúde, enfim. Então, por isso é fundamental. Não é apenas direito humano, é o fundamental, no sentido de que sem esse direito não se tem um ser vivo. Né? E por esta razão, percebemos que não é observado para mais de 2 bilhões de pessoas no planeta Terra que não tem água potável. E eu dizia antes, em torno de 35 milhões no Brasil. Então, quem passa fome de pão, a professora Marta diz, passa fome de água também, tem sede também, é pobre, é desempregado, normalmente morador das periferias, das favelas das grandes cidades, né? Que não tem esse direito não tem esse direito garantido para a sua sobrevivência. E aqui é preciso nos perguntarmos, como universidades, qual o significado de afirmarmos a água como direito humano fundamental? Cito 3 elementos rapidamente. O primeiro deles é o atendimento, priorizar o atendimento às pessoas historicamente excluídas de direitos humanos sociais, que são as populações vulneráveis, que moram em situações de risco, né? Favelas, ou mesmo regiões rurais, indígenas, quilombolas, periferias, enfim. Um segundo elemento importante é a aplicabilidade dessa afirmação que a ONU já fez nos anos 70, numa conferência aqui na Argentina, em Mar del Plata. Então, sobre a universalidade do direito à água. Possibilita, então, uma nova visão sobre tudo o que diz respeito a ela, influenciando os Estados-membros a terem novas perspectivas, novas posturas sobre a água. E um terceiro elemento importante para nossas universidades, como implicação na afirmação dos direitos humanos, é impulsionar para que pessoas e organizações ambientais da sociedade civil fortaleçam suas lutas, né, pela justiça das águas no conjunto das ações que promovem a vida humana e a vida de toda a criação. É uma forma de combatermos tendências ao ecocídio que nós percebemos hoje, pela contaminação das águas com agrotóxicos, resíduos hospitalares, metais pesados, enfim, e tantos outros elementos. Para afirmarmos e falar como direito humano fundamental, é preciso, então, e aqui eu entro no segundo elemento rapidinho, tenho 2 minutos, né? É superar a visão mercadológica da água. E cada vez está mais ganhando terreno nas nossas sociedades, infelizmente. Uma proposta desenvolvida por corporações financeiras, setores econômicos da sociedade, que tem uma visão tecnicista no trato das águas e busca legitimar todo tipo de uso que delas se faz, sobretudo numa visão economicista, né? Mercadológica, realmente. Esse dado é significativo e, ao mesmo tempo, causa-nos perplexidade essa proposta, porque pensa nas sociedades, primeiramente, a água como um dom universal, um direito universal que vimos antes, então, não é ainda garantido, sobretudo para as pessoas empobrecidas. E o que significa, então, ter que comprar água? A Organização Mundial da Saúde orienta que cada pessoa deveria consumir em torno de 100, 110 litros, pelo menos, diariamente. Então, pensem em fazer um cálculo bem rápido, aqui em Curitiba, para comprar uma garrafa de água de 350 ml, de 3 a 6 a 5
5, 6 reais. Ou seja, diariamente, 6 a 9 a 10 reais. Se tiver que se for consumir 2 ou 3 litros de água. Isso equivale a, fazendo os cálculos, então, digamos, por mês, só para consumir água diariamente, 2, 3 litros, quase 300 reais. E por ano, seria de 660, 900 a 1.000 reais ou mais. E é uma visão de lucro que é sustentada através disso. Né? Qual empresa estaria disposta a deixar de receber mensalmente essa quantia, né, que nós gastamos para comprar 2 ou 3 litros de água só para beber, ou pelo menos 100 litros de água por dia para o nosso viver diariamente. Né? E sabemos que em muitas regiões do Brasil se gasta muito mais do que isso. Né? E, enfim, como universidade, o último ponto então, que eu trago aqui é, de fato, uma educação ambiental a favor da justiça hídrica, na qual nós possamos, de fato, desenvolver práticas pedagógicas de incidência na mudança de comportamentos, criando relações de cuidado com toda a natureza. E os exemplos dados pelo professor Gilberto e pela Elaine, como também pelo Thierry, são bastante práticos nessa busca de uma pedagogia hídrica, né? De uma educação hídrica, de uma consciência hídrica, de um comportamento que, de fato, tenha um novo cuidado, uma nova atenção para com as águas. E nós poderíamos aprender muito disso com os povos originários, as comunidades tradicionais, na compreensão da interdependência entre todos os elementos da natureza, sendo a água o vínculo fundamental, né, entre os elementos da natureza. Então, afirmar políticas públicas, né, como o University, como Comunidade Azul, como Clube da Água, como pessoas engajadas mesmo no cuidado para com as águas, afirmando as políticas públicas, processos democráticos que garantam o controle social, a gestão pública das águas, superando tendências mercadológicas como a que se tem um pouco antes. Né? Então, a sociedade como um todo é envolvida em iniciativas que defendem a água como elemento fundamental. E como elemento que eu quero falar, o primeiro tópico que eu apresentei como direito humano fundamental. E a partir daí, então, desenvolvemos a solidariedade para com todas as pessoas, sobretudo aquelas que têm fome de água em nossos tempos. Então, somamos, né? Essa nossa atividade aqui, no contexto da COP30, né? Mostra, de fato, como nós podemos somar forças, né? Tanto entre nós quanto com todas as organizações que lutam pela justiça das águas, como justiça às pessoas que dela sentem necessidade para o seu viver de modo saudável e digno. Obrigado. Obrigada, professor Elias. A gente já está passando aqui do horário, mas como nós somos a última mesa, acho que não tem problema, né, monitores? A gente abriu um pouquinho aqui para perguntas, né? A gente já está acabando, já está encerrando aqui. A gente está com 20 pessoas aqui, não sei se tem alguém aqui da UFLA, alguém aqui da PUC, alguém aqui com experiência nessa temática que queira falar alguma coisa. Eu vou deixar o espaço aberto aqui para vocês. Se vocês conseguirem abrir o áudio de vocês, tem que abrir ali em cima, no ícone de vocês, bem em cima no canto superior direito, tem o ícone de vocês e tem um microfone. Clicando ali, se ele liberar, vocês conseguem falar, se não, podem usar o chat que a gente está aqui para a gente poder fazer uma troca aqui para finalizar o nosso encontro, que foi excelente, né? Adorei. Alguém tem interesse de falar, de participar, de colocar alguma coisa?
coragem, trazer suas experiências, né, com a água. Ninguém aí da UFLA que está aqui ouvindo a gente, que queira completar um pouco o que o Gilberto falou? Então, acho que é isso, professor Elias. Professor Elias foi embora, estava aqui do meu lado aqui. Professor, vem aqui do meu lado, professor. Ah, não, estou Vamos aqui, tá fechar. bom. Volta Vem aqui. aqui do meu lado. Tá que nem o Ai, pessoal, tá como querendo faz. subir a escada para ver o que tem lá em cima. Então, eu gostaria de agradecer esse momento. Eu acho que foi uma experiência diferente para todo mundo, né? Viver esse metaverso, conhecer aqui esse espaço virtual aqui da COP30, né? Uma proposta diferente da gente poder interagir, em que a gente pode ficar em pé, pode ficar andando, pode ficar explorando o ambiente, né? Alguns estão ali sentados, ficaram sentados comportadamente a reunião inteira. E a gente teve a oportunidade de deixar o nosso recado aqui, de marcar a nossa presença das universidades azuis, das comunidades azuis, dentro desse momento em que o mundo todo está olhando para a natureza, está olhando para as mudanças climáticas, está olhando para o futuro, né? Então, a gente também está, a gente está aqui, a gente está usando esse espaço, esse momento político bastante importante, e um momento de urgência climática, né? Um momento em que a gente tem uma necessidade de tomar medidas ativas e para agora, né? Agradeço muito, Gilberto, a tua parceria, a tua construção, né? A tua disponibilidade de também nos acolher como uma Blue University nova, né? Que está nascendo agora. A gente tem muita admiração por todo o trabalho que vocês desenvolveram, pelo pioneirismo. O pessoal de Minas Gerais como um todo, né? Tem outras equipes que estão trabalhando lá de uma maneira bastante admirável. Agradeço muito a Elaine também, como gestora ali de sustentabilidade, de meio ambiente da PUC, por todo o trabalho que ela tem desenvolvido, que é de inovação dentro do nosso ambiente, e com certeza vai fazer diferença com um todo, né, sem dúvida nenhuma. E agradeço a Thierry, né, que também está aqui desenvolvendo toda a pesquisa dele, né, a estruturação profissional dele, né, agregando várias competências para uma perspectiva também de futuro, que é o que ele acredita, né? De um futuro possível para todos, né? Então é isso, pessoal. O professor Elias quer se despedir, falar mais alguma coisa? Marta, apenas dizer o seguinte, que o fato de estarmos juntos nesse momento, refletindo a questão da água, tanto fortalece as atividades que nós já estamos realizando nos nossos espaços, como também possibilita fortalecer a rede, né, entre nós. E é nesse sentido, talvez, que possamos ter aqui um grande ganho, se quem participou deste momento permitir que nós continuemos o contato, né? Para que o intercâmbio das nossas experiências nos fortaleça, de fato, também em possíveis projetos comuns como este que fizemos hoje, né? E agradecer também, Esquecendo que uma Blue Community é comunitária. Eu gostaria que todo mundo viesse aqui do meu ladinho para a gente fazer aquelas fotos. Vocês conseguem vir até aqui, do meu lado? Todos aqui, ó, olhando para frente, que eu estou aqui olhando para a tela. Venham para cá, deixa eu afastar um pouquinho. Ô, Thierry, vira para cá, vira para frente. Ok, Virem para a eu já tela estou aqui, todo mundo. Vamos fazer aquela selfie. Todo mundo aqui. Parece... Ó, isso, vem aqui, vamos fazer a selfie. Olha para mim, olha para a direção que eu estou olhando aqui, ó, para a direção da tela, ó. Elias, olha para cima. É só mexer o Olha pra mouse e cima, gente. o mouse. Botar o mouse para cima. Isso, ó. Aí Aqui todo mundo olha. a galera juntou comigo aqui, ó. Tá bacana aqui, ó. Ó. Tá aqui, quem que tá de
de jaquetona aqui, tá um maior calor lá em Manaus, tá aqui com essa jaqueta aqui de neve, meu Deus. Isso. Vamos lá, vou fazer Legal. lá o print. 1, 2, 3. Vamos printar, todo mundo sorrindo. E... Valeu. Peraí que não foi print. Tchau, pessoal. Obrigadão, hein? Tchau, boa noite a todos. Obrigado, gente.